Após o fim da Smokeyville, Smokey andava sem rumo, sem objetivo. Às vezes entrava em conflito com alguns infectados, mas ele sempre leva a melhor. Por consequência, conseguia formar um novo bando. Ainda assim continuava a andar sem rumo, praticamente atravessando o país inteiro. Até que certo dia, um de seus infectados o irritava pra valer. Ele ficava puto por ser um único inteligente entre um bando de idiotas. Infectados inconsequentes que não se importam com nada. Até que seu infectado olha pro lado e fala, barco. E aquele navio no oceano brilhava aos olhos de Smokey. E no navio, a tripulação inteira passa por perrengues. Estão sem comida, sem remédios, sem quase nada. O padrão de qualquer um nesse apocalipse. Acontece que exatamente neste dia tudo iria piorar. De alguma forma, os Crossed arrumavam barcos e mais do que isso, sabiam pilotar. Nem o capitão acreditava nessa presepada e ordena que todos se preparem. E essa tripulação dispõe de armas ridiculamente fortes. A essa distância e com esse armamento é impossível qualquer infectado se aproximar. Mas a lógica em Crossed é uma piada de mau gosto, pois Smokey usava aqueles infectados de distração. Enquanto ele chegava por trás, o miserável está armado com um fuzil, mas ao invés de atirar, ele foge. De uma forma desconhecida, a tripulação é derrotada. Uma boa parte se infecta. No entanto, Smokey protege a vida do capitão. E frente a frente, Smokey dizia, capitão, vamos conversar. E na cabine, os dois tinham uma conversa franca. O capitão revela que conhece Smokey, pois já ouviu rumores sobre ele. Você tomou a montanha Cheyenne, não é? Dizia o capitão, afirmando que eles têm um sistema de comunicação muito bom e que durante a confusão recebeu um pedido de socorro deles, o qual dizia que um infectado grande com um casaco de bombeiro e um machado invadiu a base e estava tomando tudo. Pra quem não se ligou, ele está se referindo ao arco Quisling, o último capítulo de sua primeira história. E quando dizia isso, ele conclui, você é um dos espertos, não é? O que desperta interesse em Smokey. Ele pergunta, quantos? Onde? E bem, nem o próprio capitão sabe como isso funciona. Ele apenas fala que é um alfa que bota a ordem no vespeiro. E com pesar, ele afirma que não pode ajudá-lo, pois ele afirma que infectados como Smokey são só rumores. Ou melhor, pelo menos a maioria. Histórias passadas de sobrevivente para sobrevivente. Um com a mente mais ferrada que o outro. Dando uma golada em sua cachaça, ele traz alguns exemplos. Uma freira na Inglaterra, um garoto autista em Montreal, até mesmo sacerdotes voodoo no Haiti, construindo um exército de Crosseds mortos-vivos. Ou então no Peru, experimentos que dão coca para os infectados e assim deixá-los na linha. Todos rumores, passados de boca em boca. Ele diz que pode ser verdade, mas não pode confirmar. Ele diz isso pois falou com dois caras da Força Aérea, que afirmam que deram cabo de um dos espertos, um Crossed especial, dizendo que entre isso tem coisas sérias, mas também tem muita fantasia, como por exemplo, as gêmeas da Flórida. Mas Smokey conhece muito bem esse relato, e muito interessado, ele força o capitão a falar tudo o que sabe. E assim ele revela que ouviu sobre elas 2 meses atrás, através de um rato do pântano que pegou um barco aquático e foi de base por desinteria. E com essa informação, ele tenta fazer um acordo. Olha, você vai checar isso mesmo? Tudo bem, eu posso fazer isso acontecer, mas você vai deixar todos os meus homens vivos, você me deixa em paz, e aí eu te levo lá. Smokey o larga e o capitão assume que ele aceitou. Só que ele provoca Smokey, dizendo, olha só não se esqueça que precisa de mim, hein, Einstein. E não satisfeito, ele continua, dizendo, olha, vai lá fora e vê se coloca esses selvagens na coleira, viu? Eu quero todos os meus homens vivos e inteiros. E continuava. É admirável que esteja fazendo isso por sua espécie. Só que vocês, os espertos, são minoria. Vocês não vão fazer muita coisa. Como se sente sabendo que o fim da sua espécie é inevitável? Porque todos eles são estúpidos e selvagens. E não é meia dúzia de espertos que vai salvá-los. Smokey obviamente fica puto e simplesmente acaba com a vida do capitão. Que bosta de momento, viu, meus amigos? E bem, depois que ele dá cabo do capitão, ele caminha até um dos tripulantes que estava vivo e saudável. Ele afasta os infectados que ameaçavam sua vida. Você pode navegar esse navio? Sim, digo, não sozinho. Eu preciso de um grupo. Com a resposta, Smokey pega seu machado. Ele liberta o homem e todo o restante da tripulação, dizendo, navegue. Sim, capitão. Tem algum lugar que deseja ir? Flórida. Gays. Após navegar por sei lá quanto tempo, ele finalmente chega à Flórida. De imediato percebe a presença de infectados, que sem pensar 2 vezes atacam Smokey. Detalhe com lança-mísseis. Smokey, no entanto, não é atingido. Eles chegam à costa, não sei como, e Smokey lidera os infectados contra os Crosseds.
No entanto, os rivais não têm a menor chance, mesmo tendo armas muito melhores. Mas durante a confusão, 2 infectados aparecem e eles são mais calmos. Então, Smokey cessa o ataque e pergunta: 2 garotas, gêmeas? E o infectado confirma: as rainhas. Aí, meu amigo, o coração dispara, o olho brilha. Smokey imediatamente se rende, dizendo: por favor, me leve aos seus líderes. E sem questionar, o Crossed aceita o pedido, conduzindo Smokey até uma mansão, e lá ele acha quem tanto procurou. Simplesmente as gêmeas Crossed, que eram tratadas como de fato rainhas, com direito a muita festa e muita bebida. Uma delas até pergunta: que esse idiota tá olhando aí? E o Smokey ficava tão feliz, tão bonitinho, ó que lindo. Assim que Smokey se encontra com as gêmeas, ele imediatamente já dorme com as duas ao mesmo tempo. Pois é. Após o ato, Smokey se mostra satisfeito por finalmente encontrá-las, porque ele afirma que os Crossed, no geral, são um bando de selvagens e estúpidos. E uma hora certamente vão sumir, mas ele garante que os seus filhos são o futuro, o que surpreende as gêmeas. Então, elas trazem Smokey para uma espécie de sala que tá cheio de infectados e principalmente pequeninos, aos quais elas afirmam que são seus filhos. Só que esses aí são tão retardados quanto os demais, e com toda certeza não vão crescer mais que isso. Aí o Smokey já ficava aí, caramba, vou ter que assumir filho dos outros? E quando ele pergunta quem é o pai dessa criança, elas respondem: ih, sei lá, deve ter sido um cara aí aleatório, esqueci o nome dele. Só que aí ele dizia: só que os nossos filhos vão ser melhores que esses aí. Mas aí uma das gêmeas pergunta: tá bom, mas o que você tá procurando exatamente? E Smokey esclarece: ele diz que procura um futuro, da qual os Crossed inteligentes fizessem uma civilização, uma sociedade. Mas uma das gêmeas dizia: olha, a gente tentou e olha a sociedade que deu aí. Elas dizem que esses retardados só ficam mijando, cagando, vomitando até não aguentar mais. Elas falam que é legal, mas chega uma hora que cansa, né? Mas Smokey assegura: não vamos fazer isso porque nós somos diferentes. Aí ele dava uma de coach: um cara uma vez me disse, não temos futuro, só existimos pra morrer. Eu digo, não. Smokey Marçal dizia que os Crossed têm futuro e ele é o futuro. Eles são a garantia. E aí depois disso eles se despiam, né? Partem pra mais um round. 2 meses depois veio a resposta. As duas estavam grávidas. E o Smokey comemora, ele vai ter moleque. Mas nem tudo estava nos conformes. 3 meses depois, Smokey entrava no quarto e dizia: precisamos nos mudar. E aqui vemos as Crosseds já buchudas, jantando outra infectada, questionando o porquê dessa decisão. Ele justifica que a ilha é muito pequena e estava acabando tudo, comida, remédios, recursos, tudo. E as gêmeas concordam com essa decisão, até porque realmente elas usaram tudo que tinha nessa ilha e estava bem perto de acabar com tudo. Então sim, elas concordam contanto que seja um lugar bom, um lugar melhor. Logo, no dia seguinte ou um pouco depois, os Crossed se mudavam. E aqui é real oficial, Smokey tem 2 esposas. E assim, juntos, eles iniciam uma longa caminhada por todo o continente americano. Até que eles finalmente chegam na região de Key Largo, eita nomezinho. E por ordem de Smokey, eles trazem um caixão e o abrem. E lá dentro estava um dos marinheiros que ajudou Smokey a chegar até lá, protegido e escondido. Afinal, Smokey adora um ser humano como mascote. Então ele pega seu bichinho e fala: a marinha te ensinou a sobreviver. Pra onde precisamos ir? E ele responde: não, beleza, deixa eu só ver aqui rapidinho. Smokey o larga e ele começava a fazer os cálculos. As cidades não estão ferradas. Ali tem fonte de comida, um lugar que possa viver da terra, longe de centros povoados. Corpos mortos significa doenças. A melhor opção é uma fazenda, que tenha painéis solares ou então um moinho como suprimento de força. Só que tudo isso não é garantia. Aí as gêmeas falavam de um lugar chamado Homestead, que o pai delas ia pra espancar uns hippies. Pois é. O Smokey ouvia isso e gostava da ideia. E bom, não se sabe quanto tempo se passou, mas eles chegam no local e dão cabo dos Crossed que já estavam lá. O marinheiro até mostrava que eles criavam abelhas, então eles tinham mel de sobra. Olha só que coisa, que sorte, não é mesmo? O problema é que as gêmeas odiaram o local, tipo, nossa, que bosta. Uma delas até dizia: não, eu vou voltar, não quero ficar aqui não. Mas o Smokey dizia: não faz isso não, você vai se machucar e machucar o bebê. Mas ela dizia: você acha que vai me impedir? Tentando acalmar a situação, o marinheiro fala: opa, mas calma aí, a eletricidade ainda funciona. Tem TV e ar-condicionado, eu não sei como. Ele até dizia que podia trazer qualquer coisa que precisassem, mas esse lugar é perfeito para ficarem.
E com isso elas fazem as exigências, alguns filmes adultos, poltronas reclináveis, camas, maconha, pessoas para brincar e o que der vontade na hora. E nesse momento o Smokey entendia que vida de casado é foda. O tempo passava e as gêmeas ficavam na mamata, degustando um ser humaninho assado e assistindo um filme bem educativo. No entanto, elas pedem mais entorpecentes, né? Uma coca, uma banza, mas o Smokey dizia, não, faz mal pro bebê. Mas aí uma das gêmeas dizia, sabe o que também é ruim pro bebê? Uma faca sendo enfiada na minha barriga. Passa a banza e nada de ruim acontece. O Smokey se cagava e ela continuava, vai, quer tentar a sorte? Se sentindo pressionado, ele pega um puta sacão de banza e passa pra ela. O Smokey ficava bem bolado, mas o marinheiro o conforta, falando, não chefia, fica tranquilo, já tá no final da gestação. Então, os dois saem e se sentam pra tomar uma cervejinha. Até mesmo aconselhando o Smokey, falando que não, mulher é assim mesmo, e que ele não deve se preocupar com essas coisas, apenas focar no que é importante. Afinal, é tudo o que ele sempre quis. E lá estava a sociedade que Smokey construiu, caótica, disfuncional, uma completa merda. Aí fica a dúvida, ele realmente conseguiu? Bom, mas o importante é que 3 meses depois, uma das gêmeas entrou em trabalho de parto. Assim nascendo o primogênito de Smokey, um garoto. Segurando seu pequeno diabinho nos braços, ele dizia, meu garoto. Smokey tirava seu cinto e dizia, foder. Mas aí ela falava agora não, e as gêmeas se mostram muito insatisfeitas com esse trabalho de ser mãe, porque elas são impedidas de não fazer nada, só fazem atos libidinosos para se reproduzir e não por diversão, então a última coisa que elas querem é mais um filho. Smokey pega uma das gêmeas pelo pescoço, taca ela na parede e a criança quase vai de ralo. Sorte que o marinheiro tava lá, né? E ela ainda provoca, dizendo, você pode forçar coisas com a gente, mas não pode nos fazer permanecer assim. Ela ameaçava, dizendo, você vai ficar aqui 24 horas? Pode me impedir de simplesmente acabar com esse novo bebê aqui? E o Smokey, como um bom paizão, dizia, nossos bebês, nosso futuro. Só que aí elas diziam, foda-se o futuro, e davam as crianças pro marinheiro. Smokey ficava bem bolado com as veias saltando, mas seu amigo do peito falava, não, relaxa aí, elas vão voltar. Assim que verem que seus filhos são especiais, como você. Elas são jovens, dá um tempo. Enquanto isso você tem uma boa fundação, um futuro garantido. E você tem muitas outras mulheres ao seu dispor, tipo, tentar não dói, né? Aí do nada o Smokey falava, tá faltando uns painéis solares aí, hein? O marinheiro concorda e Smokey mandava com que ele cuidasse de seus filhos. E ele fazia isso, até porque sua vida depende disso. 4 meses depois, a sua vila já estava bem funcional. Tinham animais, infectados trabalhando, uma pseudo-civilização, eu diria. Às vezes fugia do controle, os Crossed simplesmente desistiam de suas funções, então Smokey ia lá e corrigia. Ah, e veja só, ele seguiu o conselho de seu amigo, engravidando outras infectadas disponíveis, e as suas esposas estavam lá, dando um traguinho na banza. Sem fumar, disse Smokey. Mas seu amigão falava, não, deixa, é melhor que beber. Os dois ali tinham uma pequena discussãozinha, mas Smokey pegava seu filho. Oi, eu sou seu pai. Pá. Olha a carinha dessa coisa, mano. Você viu, ele falou. É, bem promissor, né? Por que você tá tão feliz? Ele só tá balbuciando. Não, meu filho, esperto, ele é esperto. Filhos da puta, dizia o sinal. Smokey já sabia do que se tratava, então ele pega o binóculo e olhava. Tratava-se de um bando invasor, aqueles que se vestiam com pele humana. De imediato, Smokey reunia toda a sua tropa e partiam pro ataque. Só que não dava nem pro cheiro, Smokey e sua gangue acabam com todo mundo. 6 meses depois, outro ataque e olha só, seriam esses os homens de sangue de Homotortor? E bom, após a vitória, muitos desses homens de sangue acabavam sendo fiéis a Smokey. E entendiam que quem manda ali é o Caba do Machado. Quando Smokey entrava, a sua esposa dizia, seu filho tá falando, e ele ficava, nossa, muito animado. Smokey ia correndo e pegava seu filho pra ver o que ele tava falando. Vadia, vadia, vadia. Oh meu Deus, o que eu fiz? E a gêmea tirava sarro dele, falando, esse aí é o seu futuro? Mas esse marinheiro aí é um amigo muito bom, porque ele falava, não, mas calma aí,
Os bebês repetem o que eles ouvem. Ele não vai inventar essas palavras do nada. Smokey, decepcionado, entregava seu filho para seu amigo. E aí eles se convencem: precisamos achar mais infectados inteligentes. Ele ficava doido, mano, falando: não, tem um na Inglaterra, tem outro em Montreal, vamos lá, vamos lá. Só que suas esposas falavam: ah, sério mesmo? É isso mesmo? Só que aí a sua esposa de azul falava: não, escuta só. Esse lugar funciona, tem tudo que a gente precisa. Os retardados estão morrendo, estão diminuindo. Uma hora vai sobrar só a gente, os inteligentes. Não precisamos achar mais. Só o que a gente tem aqui tá bom e funciona, eu quero isso. E o que ela tá falando é bem sensato, viu? Mas Smokey insiste: eles me seguem, eu mando. E aí percebem que falar não adiantou em nada. Então elas diziam: beleza, você quer assim? Você quer fugir das suas responsabilidades como pai? Beleza, só saiba de uma coisa: o Canadá e a Inglaterra é frio pra caramba. Você vai colocar em risco suas esposas e seus filhos. Aí Smokey olhava pro seu filho, a sua decepção, e ficava: caralho. Só que ele não tinha coragem de fazer nada com essa pequena aberração aí. E por esse motivo elas caçoavam dele, mano. Tipo, olha pra ele, não consegue fazer nada. É um beta, é uma bichinha mesmo. Total, acabou pro beta. Ô, tadinho, mano. Smokey ficava na depressão depois disso. Em menos de um segundo ele perdeu toda a aura. O que restava? Pegar uma cerveja e encher a cara. Ele se senta ao lado de seu parceiro e então percebe que a sua civilização é um fracasso. Está vendo esse olhar? É o olhar de um homem casado com 2 esposas, pai de 2 aberrações e chamado de beta. "13 anos se passam. Pois é, tanto Smokey e o marinheiro tão veinhos, rapaz. E o nosso Smokey tava bem pra baixo. E veja só, sua vila já está bem estabelecida e muito funcional. Já era. Ele conseguiu. O seu esforço gerou frutos. Ainda assim, seu melhor amigo de anos tranquilizava ele, dizendo: olha, não é uma baita metrópole, mas pelo menos funciona. Você quis e você conseguiu. Olha só que coisa. Porém, entretanto, eles chegavam. Quem? Você pergunta. Suas esposas e seus filhos, que já estão daquele tamanho. E eles traziam consigo novos brinquedinhos. Uma delas diz que foi bem fácil, afinal, muitos infectados foram de vala e os humanos se descuidavam, achando que tava tudo certo, tava tudo de boa e podia andar por aí tranquilo. Sua outra esposa dizia que acharam muita coisa boa, armas, remédios, comida, pô, bacana, mas tudo que o Smokey queria saber eram rumores de infectados inteligentes. E bem embolada ela dizia: sei, a gente ouviu alguns rumores deles. Canadá, Los Angeles, Tennessee. Tennessee não fica longe, disse Smokey, e sua esposa ficava muito mais bolada ainda. Ela dizia que tudo isso é besteira porque eles são os únicos. E mesmo se for verdade, o que eles iriam conseguir reunindo mais infectados inteligentes? Tipo, o que eles iriam conseguir? Um futuro utópico de crosseds abusadores, com mochilas voadoras e dildos em forma de foguetes? Os sobreviventes estão saindo de seus esconderijos no norte. Mais frio, mais deles morrem. Dizem que são a única comunidade funcional. E novamente, ela tem um ponto excelente. Ela não tá falando merda. E ela dizia: a gente tem tudo. O que você quer mais? O que tem de errado com você? O que tem de errado com a gente? Já parou pra pensar que talvez você não seja um homem funcional, mas um retardado? O que deixava Smokey pistola, bicho. Ele ficava tão puto que levava seu filho de Vasco na maior frieza, tá ligado? O que ainda assim não deixava suas esposas felizes, deixando um baita climão ali, viu? Mais tarde, Smokey estava trucidando o infectado porque estava fazendo coisas que não devia com um cavalo. De repente, uma de suas esposas aparecia e se desculpava com ele, falando: meu amor, desculpa por antes, viu? Você já fez tanto por nós, o que custa sonhar um pouco mais, né? Mas se você quiser ir, pega um grupo e vai pra Tennessee checar. Se você achar uma coisa interessante, a gente conversa. Que esposa exemplar, não é, meus amigos? Vamos proteger o forte, não se preocupe. Dia seguinte, Smokey reúne alguns de seus filhos e seu melhor amigo. E claro, ele não parava com os conselhos. Ele dizia que seu filho mais velho estava cada vez mais se tornando maior, enquanto Smokey só envelhecia. Ele disse que via programas de TV, onde o leão macho protege o orgulho, até que fique velho e o mais jovem toma tudo dele, ou o mata. Com essa ideia em mente, ele questiona: olha, sem desrespeito, mas por que você não acaba com isso? Por que você não acaba com eles?
É possível que você realmente se importe com eles? Smokey parece se intrigar com isso, e ao invés de puni-lo, ele dizia com pesar: eles são meus. Geneticamente mas quer dizer que você os vê como uma extensão sua? Homens como você, eles sempre dizem: existimos para morrer, matar, então morrer, limpar o planeta. Não, eu digo não. Somos melhores. Eu sou melhor. Nossa, um Crossed com crise existencial. Essa é nova. Eu entendo você. Todos nós temos sonhos. Eu queria ser um lutador de MMA, sabia? Se pode acreditar nisso, todos temos um objetivo. Só que eu desisti do meu sonho e acabei entrando para a marinha. Mas sempre imaginei, e se? É como um veneno. A pergunta te corrói cada vez mais. Ou que se dane, né? Vá atrás do que você quer e é isso aí. Faça o seu melhor. Talvez morra sozinho. Talvez você não consiga, mas pelo menos tentou. Você pode não ser o maior do mundo, mas pode deixar a sua marca. Algo que dure. Ou se não, fez nos seus próprios termos. Como Frank disse, faça do seu jeito. Mas de repente, os filhos de Smokey ameaçavam o marinheiro. E com isso, Smokey simplesmente acaba com eles. Então, Smokey lhe dava uma ordem. Eu vou para Tennessee. Você vai para o norte. Onde está frio, lá tem comunidades. Você tá me deixando ir? Nossa, valeu. Pegue água e comida. Beleza. Aí, Smokey, eu queria te falar uma coisa. Você sempre cuidou de mim, mesmo quando tudo acabou em merda. E isso é foda de dizer, mas você foi o melhor amigo que eu já tive. Eu também. E com o coração apertado, Smokey tirava sua vida. Mas, de repente, apareciam suas esposas e o restante dos seus filhos, praticamente zombando da morte do marinheiro. Você é muito sentimental, Smokey. A gente não teria pegado leve com ele, não. Eu acho que talvez você seja algum tipo de mutante. Nada pessoal, afinal, a gente depende muito de você. Mas a gente sabe como comandar as coisas, e você tá no nosso caminho. É como disse, enquanto estiver por perto, eles sempre vão te seguir, e não podemos deixar. Na trairagem, mano, ela dizia: você tem que sumir, querido. Do nada, um de seus filhos apoia: atire nele, mamãe. Vamos acabar com isso. Até tu, Brutus. O quê? Meu vocabulário te surpreende? Achou que eu não podia falar frases completas? Seu merda. Pelo menos os idiotas não sabem o quanto são burros. Que pateticamente triste deve ter sido pra você. Pra quem não sabe, ele é o bebê que Smokey achava que era uma decepção. E aqui nos é revelado que o seu filho, o seu primogênito, é o mais inteligente de todos. Ele realmente é um Crossed especial, exatamente como o pai. E por consequência, seu substituto, o leão jovem que vai dar cabo do leão velho. Smokey tenta partir para cima, mas suas esposas são mais rápidas, culminando em Smokey sendo fuzilado. Smokey caía no riacho e afundava. Agora estava tudo acabado e o rei foi destronado. Seu filho até pensava em herdar o machado do pai, mas sua mãe impede, dizendo que não vale a pena herdar essa coisa. Então agora eles são os donos do pedaço. Mas no finalzinho vem um negocinho. De alguma forma Smokey sobrevive, pega seu machado de volta e então caminha na exata direção que eles foram embora. Terminando assim com a nossa história e a saga de Smokey. Opa, e vamos lá para as considerações finais. Já quero começar dizendo que essa aqui é uma das melhores histórias de Crossed. Com tranquilidade, pelo amor, mano, que história boa, viu? Dá gosto de falar isso, mano. Na minha opinião, essa aqui supera a primeira história do Smokey, né, a Quisling. Tem praticamente o mesmo estilo de escrita, mas pra mim funciona melhor. E, mano, gostei muito desse estilo de duas fases, né, porque a história tem duas fases. Essa primeira fase com o Cody foi um baita acerto, na minha opinião. Ele é um protagonista que funciona, ele é um protagonista que tem peso, ele tem uma função muito bem estabelecida, tem personalidade e funciona muito bem. E sua dinâmica com o Smokey achei bem legal. Apesar de que eu acho a dinâmica do Oliver e o Smokey melhor. Não sei, na minha opinião funciona um pouco melhor, né? Porque o Oliver, ele é mais covarde e tudo mais. A única coisa que eu não achei muito bacana nessa primeira fase
é que o Smokey ele poupa o Cody sem razão nenhuma. Tipo, mano, para e pensa, não tem motivo pra ele fazer isso. Ah, mas é porque o Cody é o cara dos abrigos e tudo mais. Tá, mas não tem como o Smokey saber disso. Como que ele vai saber as intenções e o conhecimento dele? Eu achei meio forçadinho que é pra ter a dinâmica, né? Mas a melhor coisa, sem dúvidas, dessa primeira fase é o final. Nossa, a conclusão eu achei muito boa. Crosshair não é muito bom em fazer finais, mas aqui os caras caprichou, mano. Achei muito bom que o Cody, no final, ele se torna uma pessoa responsável, né? Tipo, não, eu fiz muita merda ajudando esse cara, então vou tentar resolver isso, vou tentar fazer a coisa certa. Achei muito bom. Agora, a segunda fase... na minha opinião, ela tem um pouco mais de problemas. Eu achei meio ruim essa parte do Smokey estar obcecado por crossheads inteligentes. Tipo, ele quer muito achar mais como ele. Tipo, pra quê? Ele já tem tudo, ele já estava conseguindo. Mas ele queria mais e mais e mais. Aí aconteceu de suas esposas armarem pra ele, escondendo o fato que seu primogênito é tão inteligente quanto o pai, né? Justamente pra chegar a hora certa e ele destronar o pai, né? E substituí-lo. Mas entenda, não é uma coisa ruim, eu só acho meio paia essa decisão, porque eu faria diferente. Eu faria com que Smokey fosse traído simplesmente por competição. Tipo, ele conseguisse o que tanto desejava. Filhos infectados inteligentes. Só que ele começaria a perder espaço. Começaria a ficar menos influente. Surgindo assim um infectado melhor. Tão inteligente e tão forte quanto ele. Mas incapaz de criar laços com humanos. Um infectado mais bruto, mais violento, mais implacável. Assim sendo visto como melhor e mais forte pelos outros infectados, assim acarretando na sua traição. Mas tá bom do jeito que tá, viu? Eu gostei, achei bom. Pra mim, tá tranquilo. Falando das gêmeas agora, eu achei uma adição muito boa e bem interessante. Achei bom o fato delas não serem submissas a Smokey, meras coadjuvantes, tá ligado? Elas são inteligentes, são racionais, mas são leoas, mano. Essas mulheres é bicho ruim. Eu achei isso muito bom, mano, muito bom mesmo. Mas Yossi, você acha que elas são as gêmeas Ashley e Ashline? Não, não são. Primeiro que elas não são loiras, elas têm um cabelo castanho claro. E no final daquela bosta de Homo Superior, elas ficam deformadas, tipo uma versão feminina do Fred Krueger. Mas é bem curioso o fato de ter duas infectadas gêmeas inteligentes na mesma obra. É bem esquisito, mas tudo bem, a gente releva. E agora falando dele, né, o marinheiro, cara... Minha nossa, esse aqui é o melhor personagem da saga. O maluco é simplesmente o melhor amigo que você pode ter. Conselheiro, gente boa, companheiro, amigo, pô, o cara é brabo. É muito legal saber que mesmo no apocalipse como Crosshair, né, um inferno na Terra, ainda assim existem pessoas boas. Existem pessoas que ainda se mantêm firmes, são fiéis aos seus princípios e aos seus ideais, né? Isso é muito bom. E deve ter ficado bem na cara que eu gostei bastante do final, né? Achei uma conclusão muito boa, só que, pra quem não tá ligado, essa aqui é a última história de Badlands. A última escrita e lançada, acho que desde 2014 ou 2015, por aí. E aí que tá, mano, porque essa história, ela terminou praticamente em aberto. Mesmo sendo o final, ainda tem muita coisa pra falar, muita coisa pra responder. E é foda, porque ninguém quer investir nisso aqui. A história acabou aí e já era, ninguém falou, não, vamos investir aqui em mais 8 capítulos aqui pra encerrar a história do Smokey de vez e tudo mais. Não, ninguém falou isso não. E vai continuar assim em aberto. Ninguém vai saber o que aconteceu com o Smokey, como ele morreu, se ele conseguiu se vingar dos seus filhos e das suas esposas, se ele transformou outros humanos em seus mascotinhos. Uma coisa que nunca foi respondida também é a maldita civilização do norte, né? Que no final de Crosshair 2008, o Stan e a Cindy foram lá pro Alasca, se eu não me engano, eu não vou lembrar. Pra quem não lembra, eles foram pra lá porque haviam relatos de que humanos estavam se estabelecendo lá, né, que a civilização humana tava indo bem, tava indo pra frente. Aí eles pensaram, pô, vamos lá, né, é um lugar seguro. E isso é dito mais de uma vez nas histórias de Crosshair, inclusive nessa história do Smokey. Só que nunca é respondido que porra de lugar é esse. O que tem lá? Realmente tem humanos? É mentira? É caô? É alguma armadilha de um Crosshair inteligente? É alguma civilização que realmente tá indo bem? O que tá acontecendo, cara? Mais de 100 capítulos de Badlands e ninguém nunca respondeu essa maldita pergunta. Não existe nenhuma história que se passa no Alasca, tá ligado? Crosshair tem potencial para fazer coisa boa, para ir para caminhos interessantes.
E não só ficar focando em gore, em estudo, violência sem limites, é a corrupção da raça humana. Isso é horroroso, isso é horrível, não funciona. Pra mim, Crosshair tem que ser assim, entendeu? Mas enfim, um saldo final para essa história aqui é um 9, cara, um 9. Essa história realmente vale muito a pena, mas é só minha opinião, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, tá bom? E é isso aí, mano. Eu sou o Yoshi e vou ficando por aqui. E falou, mano. Até o próximo vídeo.